Este é o itinerário da interlocução cultural. Nele vamos falar das aprendizagens na área da linguagem, de repertório e de processos criativos. Dentro do itinerário da interlocução cultural, vamos conhecer o trabalho da consciência fonológica, que é desenvolvido desde muito cedo na educação infantil. Vamos assistir o Maternal 1 exercitando a oralidade. Ovo podre tá fedendo. Muitas vezes, no trabalho com a educação infantil, surgem as dúvidas de quando vão começar as atividades de alfabetização. Só que muito antes da alfabetização, a gente trabalha a consciência fonológica. E o que é a consciência fonológica? A consciência fonológica é o trabalho com sons, com as rimas, com a linguagem oral. O meu pé tem chulé, o meu pé tem chulé. Os sons das rimas e os ritmos e as vibrações e as brincadeiras sonoras são uma forma que as crianças trabalhem com a consciência, desenvolvem a consciência linguística de uma forma que diverte e entretém. Essas atividades elas acontecem a todo momento durante a rotina escolar, no momento da roda onde as crianças utilizam uma palavra, escutam uma palavra que algum colega fala, no momento do jogo, no momento que eles visualizam uma imagem, ou até mesmo observando as interações dos colegas nos momentos de brincadeira. Essas atividades favorecem o desenvolvimento da linguagem, ampliando o seu repertório e vocabulário, através de música, onde eles têm que desenvolver a questão da escuta, onde eles ficam escutando e fazem as associações, identificam as rimas, observando a interação dos colegas. Daqui um pouco, em um momento, escutam um colega falar uma palavra, então eles vêm e falam: prof, isso rima com isso combina com isso. Cada criança escolhe aquela música que mais se identifica, que gosta mais das rimas, ou que no momento acha mais interessante de falar. Então faz parte mesmo da rotina deles, e aí eles vão escolhendo de acordo com o que eles se identificaram. Pode ser pela rima, pode ser pelo som. Então, através dessas brincadeiras com a linguagem oral, o Maternal 2 desenvolve essa habilidade que é tão importante para, posteriormente, no ensino fundamental, começar o trabalho com a alfabetização. 1, 2, 3, 4, por aqui passou um pato, pela porta do buraco. Então, brincando com os sons, com as rimas, com as pausas sonoras, as crianças vão compreendendo que dentro de uma frase tem uma palavra, dentro dessa palavra tem sílabas, dentro das sílabas tem fonemas. Então, este brincar com a linguagem, através da ludicidade, faz com que a criança tenha repertório para chegar posteriormente na alfabetização. Onde é o mundo das letras? É um lugar muito distante daqui. E onde o senhor alfabeto mora? Como é o mundo das letras? É um lugar que tem tanta natureza que quase não dá pra ver o chão. E lá onde fica a escola das letras. Zico, toda quinta-feira o senhor alfabeto chama uma letra para contar sua história. Pi, mas quem é o senhor alfabeto? É o guardião das letras e ainda por cima o professor das letras. Agora eu lembrei. É que ele fica num mundo bem distante daqui. Esse mesmo. Línguas estrangeiras em processos criativos. Cartoons, quadrinhos e propagandas. Vamos conferir o trabalho de inglês e espanhol do Ensino Fundamental 2.
Hi, my name is Daniela. I'm an English teacher, and me with La Maestras Viviane, Manuela, and the other English teacher, Maria Otília, we are going to present some of our projects that show how to ally communication and technologies and the skills that we want to develop in our classes, as well as encourage our students to be creative and to learn and have fun at the same time. So have fun with our projects and the creations that our students made for you. Hi there, my name is Ben and I'm from class 72. I'm going to be talking a little about a schoolwork that my class made about, we had to do some animations in an application called the Toontastic. And it was very fun. At the same time, it was a bit hard, but at the end, we learned a lot with it. We started by using the stories from these books. They are not very big stories. And that was also something that was difficult because we had to imagine a big part of what we had to make in the animations, such as the scenarios, how the characters looked like. And it was hard also to make a script because we had to decide, who's gonna say what and who's gonna be which character. But it ended up being quite fun and I learned a lot with it as well. Sometimes we made some mistakes and some were funny. We ended up not speaking correctly and that sometimes could be weird or funny, but overall it was cool. And I could learn a lot with it because my speech got better, I think at least. And I could understand very well the books, which was something good. Toontastic is a creative app that empowers students to draw, animate, narrate, and record our own cartoons. In our English class, we had a unit in our book about supernatural and extraterrestrial creatures, and we were supposed to create or recreate a story about aliens, UFOs, zombies, werewolves, and so on. We had time in class to make our videos and also watch another classmate's videos. This app's nice too because it helps we had time in class to make our own videos and also watch another classmate's videos. This app's nice because it helps in creative and speaking abilities. Después de estudiar las principales civilizaciones de América, creamos nuestra propia civilización. Por eso, tivemos que conectar puntos com as culturas estudiadas em las civilizaciones. Utilizamos los tiempos en pretérito para describir nuestras civilizaciones. Creamos sus características económicas, sociales, culturales y características religiosas. En este proyecto creamos publicidades con temáticas sociales en lengua española. Después de estudiar algunos géneros publicitarios, cada grupo eligió una temática de preocupación social y creó su guión para grabación. Además, estudiamos algunos verbos en imperativo, afirmativo y negativo, que es una estructura verbal más usada en ese género textual. Para crear los anuncios usamos algumas aplicações de edição para o vídeo. Leitura em 8 milímetros é um projeto de curtas-metragens que sempre supera as expectativas do público e dos jurados. Neste ano, mesmo sem poder gravar por conta dos protocolos de saúde, os alunos deram um jeito de criar roteiros incríveis. O projeto Leituras em 8 milímetros é um projeto em que os alunos precisam partir de textos literários para produzir curtas-metragens, né? Então, neste ano nós trabalhamos com livros de contos e também com um disco. Então, eles puderam escolher músicas, né? E às vezes até misturar uma música com um conto para produzir esses trabalhos, né? Neste ano nós tivemos uma peculiaridade, né? Por conta da pandemia, eles não puderam gravar, então nós fizemos de uma forma diferente, né? Eles tiveram que produzir um roteiro a partir desses textos literários, né? Então adaptar toda essa linguagem literária para uma linguagem de audiovisual, né? Que é completamente diferente. Para fazer o nosso roteiro, a gente se baseou na música Valsinha do Chico Buarque, do álbum Construção, que foi um álbum que a gente escutou no ano passado e é muito interessante escutar um álbum ao invés de uma obra, de um livro, e foi bem legal fazer baseado nessa música, que é uma música que a gente gosta, inclusive. Nós nos baseamos no conto A Ceia, que foi escrito pela Lígia Fagundes Telles, e no conto A Mosca e o Copo de Vinho Rosé, que foi escrito pela Dulce Maria Cardoso. Nós nos inspiramos na música do Chico Buarque, Samba de Orly, dentro do álbum Construção. Nós escolhemos essa música porque ela trazia
toda a época, todo o contexto da ditadura militar, da perseguição política e da repressão. E, portanto, nós decidimos fazer, de uma maneira um tanto interessante, eu acredito, uma mistura entre essa faixa, essa música, e um estudo muito interessante de um economista do Rio de Janeiro, cujo livro chama-se Estranhas Catedrais, que é um livro, então, onde ele denuncia diversos escândalos de corrupção que ocorreram dentro do regime militar via superfaturamento de obras públicas. E produzir algo associado, né, a esse roteiro. Então, nós tivemos grupos que fizeram uma entrevista fictícia com o diretor do filme, nós tivemos grupos que fizeram um cartaz, que fizeram um quadro de inspiração para o filme, nós tivemos áudios também, né, a partir desses roteiros, nós tivemos produtos super diferenciados e eu acho que os alunos conseguiram superar, né, essa dificuldade da pandemia e fazer trabalhos sensacionais. Sim, a gente elaborou um roteiro, que foi para isso que nós fomos premiados, melhor roteiro dessa edição do Curtas, mas como produto final nós elaboramos um áudio, então é uma produção de áudio, sim, a gente adaptou algumas falas que estavam no nosso roteiro, então a gente não adaptou o roteiro inteiro para esse produto, mas a gente pegou algumas partes que fossem captar a essência da história que a gente escreveu e pudessem fazer com que o leitor entendesse e conseguisse acompanhar a história que a gente criou. Então, para fazer o produto, a gente queria fazer uma coisa um pouco mais diferente, então a gente teve a ideia de fazer um kit promocional. Então, o nosso produto incluía um cartaz, um DVD, um copo e um balde de pipoca. Bom, eu já organizei 4 edições desse projeto, então desde que eu entrei na escola eu organizo, né? Mas o projeto vem muito antes de mim, né? Já tem muitos anos. Nós já tivemos várias edições e com certeza é um projeto que veio para ficar, né? Que nós teremos mais muitas edições e sempre trazendo inovações, coisas diferentes, né? Sempre qualificando o projeto para os alunos. Nós temos a ajuda do Lucas Furtado, né, que vem dar palestra sobre produção de roteiro, escrita de roteiro, a produção do filme. Também temos a ajuda da ESPM, né, que é uma universidade parceira aqui da escola. Então, alguns professores desse curso específico, né, de produção audiovisual também compartilharam seus conhecimentos com os alunos, né. Isso é sempre muito rico, né, essa troca dessas pessoas especializadas com os alunos para qualificar o trabalho dos alunos, né. Portanto, eu vejo que de um lado, foi muito triste a gente não poder ter tido essa experiência que realmente é muito comum aos alunos do Monteiro, a experiência de poder gravar esse curta e participar, então, de uma premiação presencial, né, com os jurados lá. Mas, enfim, mesmo assim, eu acho que foi gratificante essa possibilidade de escrever um roteiro como talvez uma expressão literária e, assim, abordar, então, estratégias que não seriam viáveis caso nós tentássemos realizá-las. Foi bem interessante porque a gente consegue ver o que os outros enxergam dos contos e das músicas que a gente ouviu. Então, é uma experiência muito diferente e eu acho que enriquece o que a gente leu, porque aí a gente consegue entender que nem todo mundo enxerga da mesma maneira. E muitos dos contos, por exemplo, não tem só uma interpretação, as próprias músicas. Então, é muito interessante e é muito diversificado o que foi feito. Então, é uma experiência incrível, assim. Como começou o desenho? Como são feitas as cores das tintas? A curiosidade dos alunos do nível A da educação infantil foi longe. E como na pré-história, deixaram seus registros na caverna do pátio do colégio. O projeto do nível A deste ano iniciou lá em março, quando as crianças começaram a perguntar por que o desenho, eu não consigo fazer esse desenho é tão difícil, prof, me ajuda a desenhar, né? O nível A vai ensinar a gente a desenhar. Então o projeto iniciou lá em março e a gente colocou o nome do projeto como Desenho, Arte e Comunicação. Nesse projeto a gente teve 3 questionamentos principais, né? Que seria o para que serve o desenho, como se faz um desenho, e quando surgiu o desenho. Então a gente iniciou o primeiro questionamento, para que serve o desenho, né? Então a gente viu que o desenho, pesquisamos e vimos que o desenho serve para comunicar, né? Um livro de história, tu consegue ler um livro de história só pelas imagens, as placas. A gente viu que o desenho serve para divertir, para desafiar e para embelezar. Eles falaram dos quadros em casa, né? Então esse foi o primeiro questionamento. Depois a gente passou como que é feito o desenho, né? O desenho começa a partir de um ponto e depois de linhas.
né? Então a gente trabalhou alguns artistas com pontilhismo, né? O Kandinsky com essas formas de círculos, que é o formato do ponto. E depois trabalhou linhas também, linhas curvas, linhas retas, linhas oblíquas, onde tem linhas na natureza, né? E o final, o último questionamento, que é quando surgiu o desenho, a gente foi parar na pré-história depois de pesquisar, né? E na pré-história a gente descobriu a pintura rupestre, né? E eles descobriram, aí o questionamento foi, como eles desenhavam sem folha, sem tinta guache, sem canetinha, sem lápis de cor. E aí nós descobrimos as tintas naturais, que eles usavam tintas feitas com os pigmentos das plantas, eles usavam sangue dos animais, eles usavam terra, argila para desenhar. Então eles confeccionaram essas tintas na aula, né? Usamos couve, beterraba, carvão, açafrão. Olha só, aqui tem as tintas, essa aqui, ó, essa aqui derramou que é argila, mas não tem problema. Que tinta você se lembra que é essa verde? Couve. Feita de couve. E essa aqui, cadê a rosa? Essa rosa aqui, vocês se lembram? Beterraba. Beterraba. Essa aqui, amarela, com aquele pó. Açafrão. Açafrão. E o pó vermelho? Páprica. Páprica, ô memória boa. Aqui, pega daqui. Ela tá pegando Isso, daqui. pega daí. Não tem problema, pode pegar também. Léo, pode pegar daqui, olha. Muito legal. Tu quer? Olha a amarela do açafrão, ficou bem forte, ó. A beterraba não saiu muito, testa aqui que eu quero ver. Pinta aí. Vamos ver se a beterraba vai sair. Mas sai aqui. Olha minha fulana como que ficou linda. Ficou linda. Qual é a outra cor que tu vai fazer o chão? Olha como que apareceu como terra. É. Por que ficou assim, ó? Essa aí é verde, a de couve? Por que tu acha que ficou dessa cor aí? Eu acho que por causa do papel marrom. Por que os homens das cavernas, o que eles desenhavam nas cavernas? Pessoa, o que eles faziam. Vocês escolhem o que vocês querem fazer. As mulheres que cuidavam dos bebês, mas e os homens, Vicente? O que eles faziam principalmente? Os animais. Por que eles matavam os animais? Pra comer. Pra comida. Porque pois não. é. E disse que existe o sanguessuga. É o sanguessuga. Essa atividade aqui, seria o objetivo dela, seria eles vivenciarem como o homem das cavernas pintavam dentro de uma caverna. Então construímos uma caverna de papelão e essa atividade seria para eles experienciarem esse modo da arte rupestre. E só um link que a gente vai fazer agora para terminar o ano, a gente vai da pintura das cavernas para a pintura dos muros. A gente vai terminar o ano estudando a arte do grafite. A rotação da Terra sobre o mesmo eixo. A partir desse estudo, a turma 21 representou quando é dia e quando é noite, em atividade realizada na praça ao lado do colégio. Nosso trabalho da turma 21 surgiu através de uma das nossas habilidades do segundo ano, que é trabalhar a rotação. Então nós fizemos uma experiência em sala de aula, onde eles puderam vivenciar um momento de rotação da Terra, onde ela gira seu próprio eixo, surgindo então o dia e a noite. Então esse projeto foi escolhido para apresentar hoje aqui para vocês, através dos alunos, no momento que eles vão fazendo o movimento. Como é que é mesmo o movimento? A gente vai girar. Anti-horário? Então eles vão fazer o movimento anti-horário e aí eles vão então, né, virando a plaquinha para mostrar quem é dia, porque daí uns começam o dia e depois são noite. Como é a mesma plaquinha, eles só vão virar. E o sol fica parado. De um lado da Terra tá dia, do outro tá noite. Mas quando faz a rotação, do lado que tava dia,
fica noite. Do lado que estava noite fica dia. E esse é o movimento da rotação. Eu vou falar sobre o anti-horário, porque o relógio gira de um lado e a Terra gira de um outro lado, o anti-horário, que a gente chama de anti-horário, né? Tipo, o relógio gira de um lado que faz os números, e a Terra gira do outro lado, ao contrário do Sol. O Sol fica desse lado e a Lua fica desse lado. Se a metade da Terra ficar no Sol, significa que é dia. Se o outro lado da Terra ficar no lado da Lua, significa que é noite. É só isso. Que a Terra dá a volta em volta de si mesmo. E quando ela dá a volta, ela termina, dá uma volta entre o Sol, faz um ano. Quando ela dá 2, 2. Quando ela dá 3, 3. Quando o lado da Terra está do lado de iluminação, perto do Sol, é dia. Quando o outro lado da Terra está no lado da Lua, ou também um lado sem iluminação. E também a Lua parece brilhante porque reflete os raios do Sol. A rotação acontece quando a Terra gira em torno de si mesma. A parte do Sol fica aparecendo no dia, o Sol fica virado para o dia, e a parte que não está mostrando, né, que não está pegando o Sol, fica como noite. Eu aprendi que a Terra gira em torno dela mesma e que, tipo, quando um lado do mundo está de dia, o outro está de noite. Quem está lá do outro lado agora está dormindo, né? Alguém sabe? Japão! China! Japão! Austrália! Com esse objetivo de mostrar para vocês como surge o dia e como surge a noite. Com vocês, os griots e os griotes, os contadores das histórias da cultura africana. No início do ano, nós começamos a pesquisar sobre povos milenares e a turma sempre se mostrou muito interessada em saber como eles viviam, como era o estilo de vida e o quanto aqueles povos tiveram relação com o que hoje nós somos. Aí, mais tarde, entrou o estudo e as leituras dos contos africanos, que é uma tipologia textual trabalhada nos quintos anos. Nesse momento, eles relacionaram aqueles povos lá do início do ano. E logo veio a importância dos contos narrados de boca em boca, muito antes da escrita aparecer, ou numa época que a maioria da população de todo o planeta eram pouquíssimos os alfabetizados que dominavam a escrita. Então, a importância desses contos orais para a preservação de um povo. Com o estudo da chegada dos africanos aqui no Brasil no período colonial, essas histórias contadas de boca em boca ajudaram a preservar a história dessa cultura. Bom, aí entraram os contos de adivinhação e os contos etiológicos. Nessa hora eles mostraram muito interesse, porque são contos fantasiosos, são contos para o público infantil. E eles acharam muito interessante que a maneira deles explicarem fenômenos da natureza, por exemplo, explicar os porquês de acontecimentos de uma forma divertida e fantasiosa. Então veio o estudo dos griots e das griotes, que são os contadores de história. Olá pessoal, a gente vai contar um conto de adivinhação da cultura africana. Esses contos eram transmitidos através dos griots, mas antes a gente vai explicar o que é um griot e o que é um conto de adivinhação. O griot ou a griote é o contador de histórias da cultura africana e a importância do griot é passar de geração para geração esses contos com a memória para que eles não sejam esquecidos. O conto de adivinhação é um conto que o griot ou a griote te dá características do cenário, tem um enigma e depois ele te dá a resposta. A história que nós vamos contar hoje se passa na Nigéria, se chama As Três Moedas de Ouro e espero que gostem. Um comerciante na cidade de Cannes se hospedou numa pousada. Essa cidade é muito conhecida por seus comércios. Ele foi para o quarto da sua pousada e largou 3 moedas de ouro lá. Quando ele pegou suas mercadorias, ele foi numa feira vender. Quando ele já tinha vendido todas as suas mercadorias, ele voltou para o quarto da pousada e percebeu que as 3 moedas de ouro tinham sido roubadas.
Ele foi reclamar muito brabo pro dono da pousada e o dono da pousada disse que resolveria. Ele ficou pensando, até que ele pegou um burro e um perfume. Então o dono encheu o burro de perfume e depois chamou os empregados e disse que havia desaparecido 3 moedas de ouro e que ele estava com um burro mágico e que se o culpado tocasse no burro, o burro iria gritar. Então todos eles tocaram no burro. Você sabe como o dono da pousada descobriu o ladrão das 3 moedas de ouro? Com um burro e um perfume. Bom, depois que os empregados passaram a mão no burro, ele cheirou a mão de todos os empregados e sentiu a mão que não tinha cheiro de perfume era o ladrão das 3 moedas de ouro. Então foi assim que o dono da pousada descobriu quem era o ladrão das 3 moedas de ouro. Hoje nós iremos contar um conto etiológico chamado Por que o leopardo tem manchas pretas? Um conto etiológico é um conto que explica a origem de algo, mas de modo fantasioso. A palavra etiologia vem do grego. Aitia significa causa, e logia vem do grego logos, que significa estudo ou origem. Essa história se passa na floresta africana, onde os personagens principais são o leopardo e o fogo. Esse conto explicará o surgimento das pintas pretas no leopardo. O leopardo era um grande amigo do fogo, visitando todos os dias. Mas a mulher do leopardo ficou zangada porque as visitas só vinham do leopardo. E começou a falar para o leopardo: olha, leopardo, o fogo não vem aqui porque a gente é pobre. Ele não faz questão de vir aqui. Então começou um enredo de uma discussão atrás de outra. E o leopardo, já não aguentando mais, em uma das visitas pediu ao fogo: fogo, por favor, venha na minha casa. Eu e a minha mulher estamos discutindo o tempo inteiro só por sua causa. O leopardo insistiu até que o fogo aceitou o convite. O leopardo chegou em casa muito feliz. Contou para sua mulher e eles arrumaram a casa inteira. Fizeram até um caminho de folhas para o fogo não se perder. No dia seguinte, o dia da visita, eles escutaram um barulho estranho de um vento com coisas estalando. Foram correndo para a porta ver o que era. Era o fogo. O fogo estendeu a mão para cumprimentar e, sem querer, acabou queimando a casa. Desde aquele dia, os leopardos nascem com pintas pretas por causa da queimadura do fogo. O projeto de pesquisa da Turma 31 abordou o cyberbullying, a fake news e o uso excessivo das telas pelas crianças. Para o debate final, contaram com convidados especiais para a roda de conversa. Vamos conferir. O uso responsável de tecnologia e internet. E agora, aprofundando mais essa pesquisa, nós criamos um mural no Padlet sobre isso. Nele tem muitos assuntos, incluindo saúde mental digital. A saúde mental de não se expor tanto à tecnologia, tanto mental quanto física. Então, a proposta dos debates transformadores, né? Esse diálogos transformadores, falando sobre o uso responsável das tecnologias e da internet, tem o objetivo, então, trazer esse diálogo, né, para dentro da escola e também ampliando essa possibilidade dessa conversa com as famílias, então convidando esses profissionais da saúde para que a gente possa debater tanto os aspectos positivos, assim como os aspectos negativos do uso das tecnologias no nosso dia a dia, mas também levando em consideração todos esses desafios, esses riscos, essas ameaças, né, e esse uso excessivo que pode prejudicar no desenvolvimento dos nossos alunos, dos nossos jovens. Está muito vinculado desde o ano passado para cá, né, de 2020 para cá, com a gente ter muito tempo nas telas e diminuir o contato, às vezes, de passear, de visitar os amigos, de conversar com os amigos. Já ter transtornos do corpo mandando mensagem, dor nos olhos, de dor na cabeça, de ansiedade, de falta de ar. Então, a gente tem que saber interpretar essas alterações que vêm. A tecnologia ela nos proporciona assim, um potencial extraordinário, né, de possibilidades de acesso à informação, diferentes culturas, a conectar pessoas, né, e todas essas informações.
mas também traz riscos importantes de serem observados aí pelas crianças, né, pelas famílias, o tempo excessivo, né, de exposição a essas telas, enfim, como é que as crianças, os jovens estão conseguindo lidar com isso. Então, acho que é um tema realmente muito pertinente para trazer para a escola, conversar com os alunos, trazer as famílias também, para a gente pensar de que forma a gente pode desenvolver esse uso responsável sem afetar a saúde das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Vocês querem jogar e querem brincar, então tem que se achar um caminho, na verdade, porque a tecnologia, se ela for bem aproveitada, mesmo os jogos não precisa ser somente um problema, mas se não houver uma dosagem, vai ser um problema. Por quê? Vocês precisam desenvolver o cérebro como um todo, vocês precisam ter criatividade. Se a gente brincar só em telas, o nosso cérebro não vai ser um cérebro normal e o da criança não vai se desenvolver de uma forma normal. Então, assim, muito uso das telas e a gente às vezes vem a ter muita tristeza, muita raiva, a ansiedade aumenta. Quanto tempo de eletrônico uma criança de pelo menos 12 ou 11 anos tem que ter? Às vezes 4 horas, né, eles terminam aumentando, conforme a idade de vocês. Mas isso é tudo uma negociação com os pais, né? Um diálogo contínuo e uma combinação de limites, né? Um assunto que vai continuar sendo muito importante, é um assunto que está dentro das nossas casas, o tempo todo, todos os dias, né? Como é que a gente vai ajudar as crianças a crescer bem, a usar o que tem de bom na tecnologia, que tem muito, muito de bom. Então, que a gente possa construir isso junto com a escola, os pais conversando com a escola, conversando entre si, construir formas de trabalhar melhor isso. É um momento muito importante a gente discutir, é um assunto muito atual e foi incrível. Espero que vocês gostem. Daqui pra frente eu vou mudar, vou usar menos tela, olhar menos TV. Foi de como o uso em excesso das telas pode prejudicar demais o nosso desenvolvimento. E eu acho que eu também passo muito tempo nas telas e então acho que agora eu vou parar. Eu vou assistir menos TV, fazer mais atividades físicas na rua, jogar mais cartas e jogos de tabuleiro. Eu tenho 1 hora de tempo, 2 horas no fim de semana. Algumas vezes eu passo um pouquinho, mas normalmente não. Não deixe os filhos usarem mais de 4 horas de tela se eles têm mais ou menos essa faixa etária aí de uns 9, 8 anos. É bem melhor a pessoa não ficar muito tempo nas telas, fazer umas atividades, para os pais escreverem as crianças em umas atividades físicas. Arte e natureza. Inspirados em Monet, os alunos do nível B fizeram um registro de suas observações realizadas na praça ao lado do colégio. Esta atividade integra o projeto de pesquisa da turma. O projeto Pequenos Artistas iniciou a partir dos questionamentos dos alunos sobre a origem do desenho. Prof, quem inventou o desenho? Alguém inventou o desenho? Como os artistas sabiam desenhar? Alguém ensinou eles? Será que eles já nasciam sabendo desenhar? Eu não desenho muito bem. Será que um dia eu vou conseguir desenhar que nem os artistas? A partir desses questionamentos, nós começamos uma investigação sobre a origem do desenho. E acabamos chegando nos homens das cavernas. Os primeiros sinais de desenho, estudamos a arte rupestre, fizemos a barbotina, que é uma tinta de argila, fizemos tintas naturais, usamos muito a beterraba, né, que eram tintas muito semelhantes ao que se usava naquela época. Fizeram esculturas, fizeram trabalhos da argila na folha, né, tudo assim se aproximando muito lá da origem do desenho. Depois disso, escolhemos alguns artistas para estudarmos. Dentre eles são a Tarsila do Amaral, o Miró, Romero Brito, Van Gogh e o Monet. E para essa atividade de culminância do nosso projeto, os alunos se inspiraram no Monet. E por que a escolha do Monet? Porque Monet
observava muito toda a sua natureza à sua volta. E o grupo trouxe como a natureza sendo algo muito importante, que sem a natureza a gente não vive. Então eles se inspiraram no Monet para essa atividade então de finalização do nosso projeto para pintarem a sua tela. Eu estou pintando a natureza por causa que é um trabalho da escola do Monet. Eu adoro a natureza e eu amo ela. Qual capítulo a gente vai contar hoje? A gente vai contar o do I. Então vamos lá? Sim. Era uma manhã muito ensolarada e eles estavam numa ilha muito distante. Aí o I, sem querer, se perdeu da família. E no caminho viu que tinha umas pessoas lá longe e viu que eram índios. Aí ele foi lá e os índios pediram para ele ficar. Mas ele disse que não pode, ele tem que achar a família dele. Aí no caminho de achar a família, ele encontrou iguanas. E eram uma família bem grande. Aí elas atacaram ele. E ele fugiu. E enquanto ele fugia, ele encontrou a família dele. E no fim de tudo, era tudo imaginação. Não aconteceu isso na vida real. Fim. Da história ficcional O Monstro do Guaíba para a história de Porto Alegre. Pesquisa e curiosidades da turma 32. O projeto literário O Monstro do Guaíba é um dos projetos desenvolvidos pelo 3º ano aqui do Colégio Monteiro Lobato. É uma leitura muito divertida, com mistério, suspense e que as crianças gostam muito. No 3º ano, nós temos muitos projetos legais e é sobre um deles que iremos contar. No livro Monstro do Guaíba, nós vimos que em 1941 houve uma enchente que deixou a nossa cidade 4 metros debaixo da água. No total, 70 mil pessoas ficaram desabrigadas e 600 empresas fecharam por causa da enchente. Na história, a Alice acha que quem causou a enchente foi o monstro, mas nós sabemos que não foi. Por quantos dias choveu, Dora? Na enchente de 1941, choveu por 22 dias. Foi muito difícil para todos os gaúchos. Depois de quase 30 anos, foi construído um sistema de digues e um grande muro na Avenida Mauá, para isso nunca mais acontecer. Você sabe o que é uma balsa? Há muito tempo atrás existiam balsas aqui em Porto Alegre. No início do século XXI, surgiram os catamarãs para passear entre as ilhas de Porto Alegre. Diversos barcos fazem a travessia. Tem o Cisne Branco, a Noiva do Caí, o Travessia 2 e o Porto Alegre 10. Você vai adorar fazer um passeio desses. A literatura ela permite, né, essas conexões, além de desenvolver competências como conhecimento, pensamento científico, crítico, literatura, pesquisas, argumentação, responsabilidade, são algumas das competências trabalhadas em relação a esse projeto. O Lago Guaíba é um dos principais atrativos da Zona Sul, além da natureza de pontos turísticos muito bonitos. Na história do Monstro do Guaíba, o André vai morar com a sua mãe na Zona Sul de Porto Alegre. Na Zona Sul existem praias, vocês sabiam? E essas praias são a Praia do Lami, a Praia do Ipanema, e na Praia do Ipanema tem um calçadão, que é bem parecido do Rio de Janeiro. Lendo o livro Monstro do Guaíba, nós aprendemos um pouco sobre a Ponte Levadiça. Você pode chamá-la de Ponte do Guaíba ou Ponte Getúlio Vargas. Atravessa o Lago Guaíba com 1.100 metros de comprimento e liga a capital Porto Alegre ao sul do Rio Grande do Sul. E a obra durou 3 anos. A ponte tem 24 metros de altura. Vocês sabiam que a ponte é muito pesada? Ela pesa 400 mil quilos.
E quando há um navio de grande porte passando, uma parte dela levanta para a passagem. Como está nessa imagem? O trânsito volta a fluir em mais ou menos 40 minutos ou meia hora. No livro O Monstro do Guaíba, nós aprendemos um pouco sobre o Cais do Porto. O Cais do Porto foi inaugurado em 1921 e localiza-se no centro da nossa cidade. Ali era onde as mercadorias embarcavam e desembarcavam. O Cais do Porto foi tombado com patrimônio histórico da nossa cidade. Sabe o que é isso? É que o Cais do Porto é um patrimônio da nossa cidade. Agora, o cais está sendo modificado para que todos nós possamos aproveitar os seus restaurantes, parques e apreciar o lindo e belo pôr do sol. Aqui na nossa cidade, nós temos ao longo do Lago Guaíba 16 ilhas. Algumas são habitadas, outras não. Eu também tenho uma casa na Ilha das Flores. Lá é muito arborizado e com muita natureza. Na Ilha do Pavão localiza-se a sede náutica do Grêmio Náutico União, um clube muito legal da nossa cidade. O livro O Monstro do Guaíba, ele fez toda essa conexão, nos permitindo olhar a cidade no passado, olhar a cidade para o presente. Então, a gente conseguiu fazer esse caminho de ida e de volta. Além disso, nós tivemos o grande objetivo de termos Porto Alegre como foco do nosso trabalho, fazendo assim com que nós conseguíssemos desenvolver as habilidades que estão previstas lá nas habilidades da área de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Lembrando que Porto Alegre é o grande objeto de estudo do terceiro ano. História do ver! Era um lindo dia numa quinta-feira. As letras foram chegando bem devagar. E aí, quando todas chegaram, o senhor alfabeto disse: Vamos para a cidade das palavras. E aí eles foram. E tinha várias palavras como união, felicidade, amor e vida. E aí começou a ter uma ventania. E daí chegou uma nuvem preta de violência e começou a derrubar todas as palavras. E o V teve uma ideia brilhante. Todas as letras, elas tinham que gritar união, vitória e amor. Daí todas elas gritaram e a nuvem começou a desaparecer e tudo voltou ao normal e o V ficou feliz para sempre, fim. Bom, esse livro faz parte de um projeto literário. O livro se chama Porão Misterioso, do Cláudio Levitan. O Cláudio Levitan iniciou a rabiscar esse livro quando ele tinha 12 anos. E esse esboço se perdeu com o tempo. Quando ele cresceu e teve filhos, ele contava essa história para os filhos dormirem. E os filhos gostavam muito de ouvir. Então, já remete a uma memória afetiva. O livro é narrado por uma goiabeira e conta sobre 3 crianças. O Matias, o Tiago e a Alice. As crianças pegaram seus trajes e usaram sua imaginação de como se estivessem fazendo uma viagem pelo espaço. Começam a viajar pelo espaço, mas tudo isso é pela sua criatividade. A partir da leitura do livro, nosso professor André propôs uma atividade pensando como seria o porão de nossos avós, onde nós passaríamos quase todo dia brincando. Então, a gente fez uma maquete usando toda a nossa criatividade e nossas ideias. Outra atividade proposta por nossa professora foi fazer uma produção textual inspirada nessa maquete. Essas todas são as produções textuais que toda a turma fez sobre a maquete. Esse foi o porão que foi feito por mim e os meus amigos. Na produção, a gente se inspirou no sangue, no pó e nas decorações. E tudo que eu expliquei tá na produção. Esqueleto, 2 caixas, um morcego, um armário, aqui uma portinha. Eu me inspirei no porão debaixo da casa da minha avó, porque a minha avó adora quadros e é a minha mãe que me ajudou. Bom, esse aqui é o nosso porão, que a gente colocou algumas coisas do nosso filme favorito. A gente colocou aqui um quadro aqui e...
fiz o meu porão aqui com várias aranhas e alguns diamantes falsos. Um dos projetos do 4º ano de Ciências Humanas são os imigrantes que formaram os povos brasileiros. A partir daí, eles buscam os povos que deram origem à sua família, né, ao seu sobrenome. E aí eles trazem muitas questões relacionadas aos avós, aos antepassados, inclusive que vieram da guerra, né, e trazem coisas do seu país de origem. Linkando com o livro, é um livro que fala de avós, de passado, entre outras coisas e muitas aventuras. Anitta, hoje vai ter história do Senhor Alfabeto? Sim! Qual vai ser a história de hoje? Do H? Posso começar? Pode. Era uma vez um belo dia no mundo das letras. Chegando na aula, todas as letras muito felizes, o Senhor Alfabeto ficava muito feliz quando as letras chegavam. E ele resolveu fazer uma brincadeira. Que quando a bola parasse em uma das letras, ela tinha que dizer o seu nome e o seu som. Quando a bola parou no H, o H ficou quieto, muito quieto. E 3 letras vieram ajudar ele para ter som. O L, o N e o C. Eles pediram por favor para o Senhor Alfabeto. E ele deixou e elas explicaram o som que elas queriam. Que era Iá, Nha e X. Só que quando o X percebeu isso, ele ficou muito bravo, porque aquele dele era o seu som. Ele não gostou de nada. Mas as letras, o resto das letras, pediu que o X deixasse o H ter som, porque ele não tinha nenhum. E ele deixou, só que com uma promessa. Que xícara seria com X. E chá seria com CH. E é assim que termina a história. E aí, gurias, o que vocês achavam das histórias do Senhor Alfabeto? Maravilhosas, uma melhor que a outra. O Senhor Alfabeto é muito criativo, inventa cada história. Viva o mundo das letras!